Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós iremos abordar o assunto função composta. Bom, o que é uma função composta? Uma função composta é uma função que é resultante da composição de outras funções, tá? A gente tem um enunciado aqui bem simplesinho que a gente vai tirar essa dúvida de uma vez o que é uma função composta. O enunciado diz o seguinte, o enunciado na verdade uma definição. Seja as funções h de A em B e f de B em C, a composição dessas duas funções, ou seja, a composta de g com f é uma função g de A em C, tal que g de x é igual a h de f de x. Bom, não sei o que vocês estão lendo aí, não sei o que vocês acharam, mas eu tenho quase certeza que essa definição complicou um pouco o entendimento do que é uma função composta. Vamos ver se visualmente fica mais fácil da gente entender. Nós temos dois conjuntos A e B. Se eu parto de A para B, eu tenho uma função de A em B, que eu denominei h de x, como está na definição. Eu tendo um terceiro conjunto C, e eu parto de B para C, eu tenho uma nova função, que agora é f de x. Bom, eu quero saber qual é a resultante quando eu tenho uma função que vai direto de A para C, passando por B, sem ficar fazendo esse processo. Na verdade, é isso que eu quero. Quando eu resolver isso, achar essa função, eu vou achar uma função g. Tá? Quem seria essa função g? Essa função g será a composição da função h com f de x. Ok? Bom, como é que isso se aplica? Se aplica dessa maneira. Vamos ver como é que fica essa aplicação para calcularmos f de g de x e g de f de x. Na verdade, o enunciado que é o quê? Que nós venhamos calcular duas funções compostas. Para a gente poder começar a entender isso, vamos utilizar esse exemplo aqui. Se eu tenho a função f de x igual a 2x mais 3, é a mesma função que está no enunciado, e quero calcular o f de 3. No lugar do x, eu coloco 3. No lugar da variável x, eu vou substituir por 3. Vai resultar em 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Se eu tenho a mesma função e dessa vez eu quero calcular o f de a, no lugar da variável x, eu coloco a. E isso vai me dar 2a mais 3. Eu vou usar esse mesmo princípio para poder fazer as minhas funções compostas. A função f de x é igual a 2x mais 3. Só que no lugar do x agora eu não vou colocar nem f de 3 nem f de a. Eu vou colocar a função g de x, que é x menos 1. E aí eu vou ter 2 vezes x menos 1 mais 3. Fazendo a distributiva, 2x menos 2 mais 3. Esse menos 2 e esse mais 3 eu posso operar, resultando em 2x mais 1. Vejamos agora a resolução do g de f de x. A função que começa agora é a função g. Sempre a função que estiver na frente é a função que domina. É ela que é a função de partida. No lugar do x, eu vou colocar o f de x, já que eu estou compondo a função f de x com g de x. Mas quem é a função f de x? 2x mais 3. Operando mais 3 com menos 1, nós temos 2x mais 2. Apesar de eu estar operando f de x com g de x e g de x com f de x, reparem que os resultados não são iguais. Os resultados são distintos. Ok? Vejamos agora. Dada a função f de x igual a 2x ao quadrado mais x e a função g de x igual a x menos 1, determine f bola g e g bola f 2. Bom, f bola g ou g bola f é a mesma coisa de fazer a composição f g de x ou g f de x. Ok? Vou primeiro fazer o f g de x e depois eu vou fazer a outra, que a outra tem uma especificidade. Então tá aqui, ó. F bola g, se lê f composição com g,
é a mesma coisa que f g de x. Então, como foi visto anteriormente, a função f de x é igual a 2x² mais x. No lugar do x agora, eu tenho que colocar a função de f de g de x, que é a função de g de x, x menos 1. Então, eu vou ter 2 que multiplica x menos 1 ao quadrado mais x menos 1. Ok? Ah, mas por que naquela primeira só colocou uma vez a substituição e nessa 2 vezes? Porque nessa aparece a variável em 2 momentos. Então, sempre que tiver variável, eu tenho que substituir pela função. Bom, x menos 1 ao quadrado é aquela regrinha do produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui eu só repeti x menos 1. fg de x, esse 2 agora vai multiplicar todos os valores daqui de dentro. Então, dá 2x ao quadrado, menos 4x, mais 2, x menos 1. O que eu posso operar aqui? Eu posso operar o menos 4x com mais x, e eu posso operar o 2 com menos 1, resultando em 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Agora eu quero fazer a composição de g com f de 2. Se fosse f de x, eu iria colocar na função g a função f de x. Só que nesse caso agora ele dá um valor numérico para a função f de x. Então eu posso primeiro calcular o valor de f de 2 e depois, na hora de fazer a composição, só colocar o valor numérico. Então, vou calcular primeiro o f de 2. A função f de x é 2x ao quadrado mais x. 2 que multiplica 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Vou guardar esse resultado aí. F de 2 igual a 10. Lembrando que eu tenho que fazer a composição de g com f de 2. A função g é x menos 1. E o que eu vou ter que fazer agora? No lugar do x, ao invés de colocar o f de x, eu coloco o f de 2, que é justamente a composição que ele está pedindo. Olha como que é simples. 10 menos 1, 9. E se eu quisesse fazer primeiro a composição das funções e depois substituir por 2? Teria um pouco mais de trabalho, mas o resultado teria que ser o mesmo. Ok? Questão 3. Dada a função f de x igual a 4x e a função g de x igual a 3x menos 1, determinar g bola f de menos 1x. F de menos 1x. O que é f de menos 1? F de menos 1 é a função inversa. Ok? Então, eu quero fazer a composição de g com a função inversa de x. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a função inversa. Calcular a função inversa, a gente tem no vídeo da aula passada, né? Calcular a função inversa, para começar a calcular, a gente transforma tudo que é y em x e tudo que é x em y. E depois a gente isola o y. Fazendo essas modificações, nós temos f de x, gente, só para lembrar, f de x é a mesma coisa que y. Então, por isso que eu troquei o y por x e o x por y. Isolando o y, eu tenho o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. É a mesma coisa que eu já falei na aula passada. O y, para a gente entender que é uma função inversa, é a mesma coisa que f elevado a menos 1 de x, essa é a notação de função inversa, x sobre 4. Ok? Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a função inversa. Vamos lá fazer a composição. A função que manda é o 3x menos 1. No lugar do x, eu vou colocar aqui a função inversa. 3 que multiplica a função inversa de x menos 1. Mas qual é o valor da função inversa? X sobre 4. O 3 está multiplicando o x sobre 4. Então, nós temos 3 vezes x, 3x. O 4, eu repito, menos 1. Pode parar dessa maneira, ou eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador, fazendo da seguinte maneira. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 mais 3x. 3x menos 4 sobre 4. Ok? Utilizei aqui o produto misto para poder fazer. Se quiser fazer pelo MMC, também está corretíssimo. E agora eu tenho 3 funções e eu quero fazer a composição entre elas.
Ok? Bom, primeiro eu vou fazer a composição das duas primeiras funções, vai me dar uma função, e depois eu faço a composição com a função h de x. Então, fazendo a composição G, composição com f. A função g é x menos 1. No lugar do x eu coloco o f de x, que por acaso é 4x mais 2. Resolvendo isso aí, né, operando mais 2 com menos 1, nós temos 4x mais 1. Então, a primeira parte aqui já foi feita. Tá? 4x menos 1. Vou operar essa função com a função h de x. 4 que multiplica h de x mais 1. Quem é h de x? X ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 1. Bem, vamos chegando ao final dessa aula. Espero que todos tenham entendido e que tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal!